história sua também uma luta, uma má notícia, foi uma doença que você teve que enfrentar, foi algo que era impossível para os homens, mas eu quero deixar com você algo que o profeta diz na mensagem, Hebreus capítulo 3, parágrafo 156, o irmão Brana diz assim: se ele te tirou de uma maldição de enfermidade, não pode ele te tirar de outro? Ele te tirou de um problema alguma vez? Vários, né? Ele já nos tirou de vários problemas. Não pode ele te tirar de outro? Esse agora é mais difícil para Deus do que aquele que ele te livrou lá atrás? Não, 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 não. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele te curou lá atrás, Ele pode te curar hoje também. Se Ele te livrou de um problema lá atrás, Ele pode te livrar de um problema hoje também. Aí o profeta estava pregando lá a mensagem testemunho. E ele estava contando para a igreja, tendo uma reunião ali em que ele estava contando diversos testemunhos de seu ministério. E um deles, ele conta a partir do parágrafo 122. Quando ele estendeu a sua mão, e eu disse: aqui está, querida, coloque as suas mãos sobre as minhas. E ela colocou, e ali um tumor vibrou das glândulas femininas. E eu disse: querida, você tem um tumor nas glândulas femininas. E ela disse: eu não sinto sintoma algum. Eu disse: querida, aqui está em minha mão, levante a mão. Ela levantou, então a abaixou. Vê isto? Quando nós chegamos em casa, nós temos um excelente médico, amigo nosso, eu e ele estudamos juntos na mesma escola. E então nós a levamos para um exame. E o médico disse: Billy, não tem nada de errado com ela. Irmãos, o Espírito Santo, o dom que o profeta tinha de discernir, era muito mais preciso do que qualquer máquina de exame que existia naquela época e que existe e que ainda vai existir talvez. A máquina não detectou, mas o profeta tinha certeza que ela estava sim com um tumor nas glândulas femininas. Billy, não tem nada de errado com ela. Eu disse: Sam, eu não quero duvidar da sua palavra, mas existe um tumor aí. Todo mundo, por 3 ou 4 anos, quando vou fazer meu exame físico, quando vou para o exterior, ela vai comigo para fazer um exame. E quando foi, não chegou a aparecer. Por volta de 2 anos, cheguei um dia. Veja, não quero simplesmente deixar nada de lado, deve-se contar toda a verdade. Talvez o profeta estava um pouco tímido, não é, de contar aquela história, porque o que gerou aquilo foi um comportamento errado de sua esposa. E ele teve esse cuidado de dizer: eu tenho que contar toda a verdade. Eu tenho expressado a vocês o meu amor pela minha esposa, no entanto, nós temos que observar as coisas. A pobrezinha está passando pela mudança de vida no momento, coitada, menopausa. E pelos últimos 2 anos, cerca de 2 anos, quando nós fizemos um exame físico, então o médico encontrou um tumor no ovário esquerdo. E ele tinha crescido aproximadamente ao tamanho de uma noz.
Ele disse: deixe-me examinar isso novamente, irmão Brana. Dentro de aproximadamente 3 meses, se começar a crescer, ele terá que ser extraído. Mas pouco antes disso eu tenho algo para lhes contar. Um dia eu me esqueci. Um dia eu cheguei em casa e tinha entrado para fazer algo, dei a volta e saí. E ela disse, a esposa, perguntou para o profeta: você pode ir ao centro comigo, Bill? Eu disse: não neste exato momento, querida. E ela disse: e o que nós vamos fazer a respeito de Beck, uma certa coisa, filha do profeta? Eu disse: bem, querida, eu simplesmente não sei o que fazer. E teve alguma coisa que aconteceu, ela estava tão nervosa que mal podia se controlar. Vocês sabem, as pessoas em casa a noite inteira, motivos ela tinha, razão ela tinha, mas o pastor Joaquim Gonçalves dizia: a pior hora para um homem é quando ele está com a razão. A pior hora para uma mulher é quando ela está com a razão. É a hora mais perigosa. E ela estava com a razão, porque cansada, sobrecarregada, as pessoas ficavam às vezes em volta da casa do irmão Brana para receber oração a noite inteira. Então ela me falou algo asperamente, com razão, que ela não devia ter dito. E o pastor Joaquim sempre disse isso, Ninguém murmura sem razão. Sempre tem uma razão, mas cuidado com a sua razão. Bem, então ela me tratou asperamente e disse: Bill, você sempre está viajando e eu tenho que cuidar das crianças sozinha. Você nunca está aqui, não podemos tomar nossas decisões juntos. Ela começou a chorar, entrou e fechou a porta. Na mesma hora eu disse: oh, pobrezinha, que coisa. Então ele disse: leia 2 Crônicas 22. Foi quando Miriam repreendeu a Moisés por se casar com uma moça etíope. Seria melhor que seu pai tivesse cuspido em seu rosto do que ela ter feito aquilo. E eu tornei a entrar, eu disse: querida, o que você disse não foi certo. Ela estava chorando e eu disse: o que você disse não foi certo, querida. Deus vai fazer você pagar por isso. Você não devia ter feito isso. Ela disse: bem, Bill, eu fico tão aflita, e eu apenas virei e me fui, porque eu sabia que ela não estava com disposição para receber isso. O profeta entendeu que não era hora de conversar ali, continuar conversando com ela. E o exame, cerca de 1 mês depois disso, mostrou um tumor. No ano passado aqui veio isso, quando ela tentou de novo, ela já estava do tamanho de uma laranja. O médico disse: Bill, não a faça esperar mais, é necessário operar. Isso é um tumor que cresce rápido e é maligno. Se ele se alastrar e se fixar no lado, o que o senhor vai fazer? Eu disse: doutor, nós temos fé em Deus. Eu nem comentei com a igreja ou nada, apenas deixei passar. Nós começamos a orar e eu dizia: Senhor Deus, ajuda-nos por favor. E o tumor crescia cada vez mais. Então, quando partimos para ir para Tucson, nosso médico enviou um recado para um amigo. Disse: você deve tirar este tumor da senhora Brana imediatamente. Se não tirar, ele vai se tornar maligno. Disse: o tumor já cresceu dentro de 1 ano, do tamanho de uma noz ao tamanho de uma toranja. E ele tinha ficado grande, lá estava ele pressionando. Nós oramos, nós choramos, nós imploramos tudo e nada acontecia. Então ela tinha de ir à última, sim, ela foi ao médico para o exame final. E eu disse: bem, eu detesto fazer isso, mas provavelmente teremos de ceder.
querida, você simplesmente terá de ceder e extraí-lo, porque está ficando tão grande que nossa fé não é suficiente. Os problemas, estão ficando tão grandes, parece que a nossa fé não é suficiente. O tumor está ficando tão grande, parece que a nossa fé não é suficiente. Mas então, eu disse, o profeta viajou, ela foi ao médico e ela ligou para o irmão Brana. E então, naquela noite, vou pular aqui, por causa do tempo, mas o certo é que ela me ligou, eu disse, tudo bem, querida, eu desliguei, e quando foi saindo de casa, eu entrei, sempre quando nós partimos, todas as crianças, e nós nos reunimos e nos ajoelhamos ali no quarto. Quantas lições, nós vamos aprendendo com uma história que o irmão Brana está contando, um testemunho. Antes do profeta sair para as reuniões, eles se ajoelhavam, ele, esposa e filhos, ali no quarto. O profeta diz, minha esposa nunca teve que me pegar pela gravata e dizer, Bill, se eu souber que você andou com alguma mulher nas suas viagens, quando você chegar, você é um homem solteiro. O profeta diz, ela nunca fez isso. E nem o profeta nunca teve que chamar ela e dizer, se eu souber de alguma coisa sua. Irmãos, que lições que o irmão Brana vai deixando para nós dentro da mensagem, Que harmonia dentro do lar. Então nós nos ajoelhamos, eu vou para o exterior e digo, Senhor Jesus, cuida da minha família. Você faz isso antes de sair para o trabalho, oração em família juntos, e você ora e diz, Senhor Jesus, cuida da minha família, cuida dos meus filhos na escola, cuida da minha esposa na beira do fogão, e a esposa cuida do meu marido, Senhor. Irmãos, fala-se do presidente Kennedy ter sido baleado. Eu tive que ser guardado muitas vezes para não ser baleado por uma arma de mira infravermelho. O profeta pregou sobre mira de infravermelho. Capaz que ele ia para um lado e a mira acompanhando, Ele virava por outro, a mira acompanhando ele. Talvez 200 ou 300 metros de mim. Mas tem uma coisa, irmão. Quando Deus chama um homem, Deus é responsável por ele. Deus cuida dele, Deus guarda ele. O profeta passou por situações terríveis como esta. E realmente, ele só partiu quando Deus determinou que ele partisse. E você também, não importa o tamanho da doença, o tamanho do problema, se é câncer, se não é, se é o que deixa de ser, você só vai partir quando Deus permitir que isso aconteça. Tirando isso, o profeta diz, não há demônio no inferno, não há nenhuma doença que possa tirar a sua vida. Vocês não sabem o que eu passei, eu tive que ser guardado muitas vezes, eu também, irmão Brano, nós também, nas viagens, na saída, na entrada, na chegada, de dia, à noite, na viagem, nós também já fomos guardados muitas vezes também. Então, quando eu me preparava para partir outra vez, estando sozinho, outro dia eu me ajoelhei no quarto, dei uma olhada por ali. Fazia uns 2 dias que eu estava ali solitário, ninguém na casa. Eu disse, Pai Celestial, eu rogo que Tu sejas misericordioso agora e me ajudes. Eu disse, quantas vezes minha esposa e eu temos nos ajoelhado aqui no quarto, Senhor. Agora ele estava lá sozinho, mas quantas vezes eram os 2 lá ajoelhados? E hoje eu sinto a falta dela.
E eu disse: amanhã, pai, talvez eu não tenha condições de terminar minhas reuniões, porque talvez ela seja levada para o hospital por causa deste grande tumor. Ele tem crescido cada vez mais, de tal modo que agora tem de ser extraído. E eu disse: eu tenho implorado a ti. Eu disse: Senhor, se ela disse alguma coisa errada, eu fiquei aflito, se ela disse alguma coisa errada, eu disse: Senhor, apenas pense. Ela nem uma vez, nem sequer uma vez me disse uma coisa por eu ir às tuas reuniões. Aí o profeta começou a defender ela. Aí o amor divino começou, a entrar em cena. E o profeta diz: quando você projeta amor divino, a graça soberana começa a entrar em cena. E o profeta começou, foi defender ela. O pastor Jonas já disse aqui algumas vezes, é a lei da média. Ninguém passa, nenhum estudante, por melhor que seja, ninguém passa só com 10 lá, no boletim. Tem algumas que você passa com 10, outras com 8, outras com 7, e aí vamos dizer que a média que você tem que ter para passar é 6, Tirou 6?